Olá pessoal, tudo bom? Bom, hoje nós vamos iniciar uma sétima aula, né? Antes de eu começar a aula, eu quero conversar algumas coisas com vocês. Eu tomei uma decisão de não deixar nos vídeos o servidor, o login e a senha do banco de dados, porque eu percebi que muita gente até está acompanhando as aulas, mas não está entrando no grupo de WhatsApp. Então seria legal cada pessoa estar no grupo e estar participando, né, para a gente poder realmente interagir e fazer disso daqui um projeto bacana para todo mundo. Então eu resolvi tirar de lá e só dar o acesso ao usuário e senha do servidor quem tiver no grupo comigo de WhatsApp, até para eu também ter controle de quem está nas mãos de quem tem o acesso do banco de dados. Então, quem tiver realmente a fim de acompanhar, de utilizar o banco de dados SQL Server, o meu, né, no caso, ou quem tiver o seu, usa o seu da sua própria máquina. Quem não tiver e precisar usar o meu, então entra no grupo de WhatsApp, o link do grupo tá nos vídeos, vai estar nesse vídeo aqui na descrição também, e aí você pode acessar e lá você vai me pedir, né, e fica no grupo, né, porque se sair do grupo, eu vou ser obrigado a estar alterando a senha do servidor, né, para que as pessoas não fiquem acesso. Então só vou deixar com senha quem realmente estiver participando e estiver no grupo de WhatsApp. Combinado? Bom, na aula de hoje eu quero falar sobre a criação da tabela de empresas, né, que são as empresas que vão ter, né, o seu controle, a sua gestão de vendas no CRM. Então a gente vai fazer esse cadastro hoje. Se o vídeo não ficar muito curto, muito grande, a gente já começa também o desenvolvimento do HTML, tá certo? Eu quero mostrar para vocês outras coisas que eu já andei preparando, que é para a gente poder trabalhar em cima do template que eu disponibilizei para vocês, tá? Eu vou deixar lá uma pasta no meu Google Drive e sempre quem tiver acesso ao link vai poder estar baixando e pegando. Em todas as aulas, tudo que eu for modificando, eu vou estar atualizando no Google Drive a última versão do projeto. Combinado? Bora lá ver o que eu andei fazendo? Bom, gente, o que eu fiz foi o seguinte: eu criei uma pasta, uma página, né, chamada padrão, né? Bom, gente, o que foi que eu fiz? Eu peguei a nossa página index, né? E criei index não, né? A página inicial. Eu transferi, primeiro que eu transformei tudo em ASP, né? Renomeei os arquivos. Então, a início.asp, a que estava no pacote anterior, é essa página aqui, que é a do template, né? A que veio por inteira no template. Dessa página aqui, eu tirei algumas coisas dela, tirei o que a gente não vai precisar agora de imediato e transformei ela na página que eu chamo de padrão. Então, essa página aqui tá limpa, né? Vai ter só o menu, tá vazio no meio, e em cima é o cabeçalho que eu vou manter em todas as páginas. E o meio a gente vai mudar conforme cada tela que a gente for desenvolvendo no sistema. Então já deixei ela vazia assim, porque quando eu for criar um novo cadastro, eu copio essa página, né? Essa padrão, dou um nome para ela e vou utilizando para as próximas telas. Então já fica mais fácil e mais rápido para a gente trabalhar, tá certo? Então, então vamos, o que vai ainda acontecer com essa página aqui? Esse menu aqui eu vou colocar, obviamente, com o nosso menu. E aí assim eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer isso daqui. Isso aqui, com certeza, a gente vai mexer. E no próprio template veio a página de login, né? Só para vocês entenderem, aqui na opção, na pasta Pages, tinha aqui na página Sample, tem aqui a página de login de HTML, tá? Eu copiei essa página para cá, trouxe ela aqui para o raiz, chamei ela de index, porque vai ser a nossa primeira página, né? Então aqui, para vocês terem uma ideia, vai ser aqui a nossa primeira página de login. Então a ideia é que fique o nome do CRM aqui. A pessoa vai entrar com WhatsApp e senha e vai se identificar e entrar. Caso ela não tenha, ela vai entrar com um cadastro. Esse cadastro vai ser feito
e ele só vai ser liberado a partir do próprio administrador do sistema, porque aí vamos imaginar que a pessoa está comprando o seu CRM, fazendo uma assinatura com você, aí você vai colocar lá uma data de validade para ela de liberação e ativar o cadastro dela, e assim ela vai poder acessar o sistema, né? Então primeiro ela faz um cadastro, que ela quero, né, usar o seu CRM, você libera ela por um X período que ela comprar, e ela pode utilizar o sistema à vontade. Tá, ok? É isso que a gente vai fazer aqui. Então, o que a gente vai fazer é criar esse cadastro de empresa aqui. E depois a gente parte para o processo de login e aí todo o restante do projeto. Beleza? Bom, então vamos ver como é que a gente cria essa tabela. Eu comecei aqui criando da outra vez, na última aula, a gente criou aqui uma tabela. A gente criou essa tabela aqui. Eu vou dar um drop, ou seja, eu vou excluir, deletar essa tabela e a gente vai começar tudo de novo, tá ok? Então eu vou aqui, abrir, cliquei na nova consulta e vou dar um drop table. Drop table. Gente, esse comando, ele simplesmente apaga a tabela. Então, muito cuidado quando vocês fizerem esse comando, né? Você dando um drop table, ele apaga a tabela sem dó, apaga a estrutura da tabela e apaga todos os dados da tabela. Pagou, apagou, não tem conversa, já era. Então, normalmente, eu sempre digo, quando a pessoa vai fazer esse tipo de trabalho, o ideal é você fazer um backup do teu banco de dados, sempre trabalhar com backup quando você vai fazer esse tipo de movimentação do seu banco, né? Remover uma tabela, remover muitos registros. Faz um backup, porque se você tiver feito o comando errado, você tem como restaurar e trazer tudo de volta, tá? Então, só para ensinar como é que faz um backup, você vem aqui no seu banco de dados, clica com o botão do lado direito, você tem aqui a opção tarefas e você tem a opção aqui de fazer backup, ok? Então você vai abrir uma tela aqui e aí eu simplesmente vou só dar um OK aqui nele. E aí ele vai gerar o backup para mim automaticamente lá no servidor. Tá vendo aqui? Já tem o local aqui certo, já deu o nome do arquivo. Basta eu clicar em OK e ele vai fazer esse backup no disco. Simples assim. E depois, se eu precisar restaurar esse backup, eu clico, né? Eu vou fazer aqui para vocês verem. Aqui, ó, tarefas, fazer backup, fazer esse backup aqui. Esse banco de dados, gente, vai ficar gravado lá no meu servidor, tá ok? Vou dar um OK, executando. Executou o backup, 100% executado, fechou. Para eu restaurar esse banco, eu clico com o botão do lado direito também, vou em tarefas e aí eu tenho a opção de restaurar banco de dados, né? Então clico aqui no banco de dados e aí a gente vai ter o nosso arquivo de backup em que a gente vai selecionar ele, e dentro desse backup ele pode ter várias versões de vários dias, né? Você pode escolher até que dia que você quer voltar. Vamos ver, esperar ele aqui abrir. Então ele já trouxe aqui o arquivo, né? Já está aqui só tem um dia, né, que é a data do último backup. Se eu clicar OK, ele vai restaurar o banco de dados. Simples assim, tá ok? Bom, então vamos lá, vamos apagar essa tabela. Já era. A tabela apagada. Então, se a gente clicar aqui em tabelas com o botão do lado direito e clicar em atualizar, vocês vão ver que a tabela já não vai existir mais aqui no banco de dados. Por que eu fiz isso, gente? Porque eu quero separar as tabelas das outras tabelas. Lembra que esse banco de dados é utilizado por outro curso também, por outros alunos. Então, para ficar bem mais fácil o entendimento aqui, eu vou criar como outra nomenclatura e esse vai ser o padrão. Bom, vou clicar com o botão do lado direito e vou clicar em nova tabela e assim a gente vai começar a criar a nossa tabela de cadastro de empresa, ok? Então aqui eu vou colocar um ID empresa, vou colocar um int aqui, vou colocar o nome dessa empresa, né? Vou chamar de nome, na verdade, razão social, né? Que é o nome legal dessa empresa, o nome que ela registra lá na Receita Federal, né? Então vou colocar aqui em Nchard 70, tá bom? O nome, vamos colocar 100, vai. 100 caracteres, esse é o tamanho que permite escrever na razão. Vamos colocar também o nome fantasia, né? Nome fantasia, gente, para quem não sabe, por exemplo, a Coca-Cola, esse é o nome fantasia dela, né? O nome de razão social dela
provavelmente deve ser um outro nome, tá? Normalmente tem empresa que o nome fantasia é o mesmo nome do registro, né? Mas o nome fantasia normalmente é a marca, né? É o nome que você usa como um nome de propaganda. Se você pegar, por exemplo, os MEIs, por exemplo, né? São as empresas pequenas, normalmente o MEI é o nome da pessoa. E aí a pessoa usa o nome fantasia de um outro nome que fique mais amigável para o cliente, ok? Então vamos colocar aqui 70. Vamos colocar aqui o tipo de logradouro. Tá? Isso aqui vai ser uma outra tabela, tá, gente? Isso aqui é o código do tipo de logradouro. Vai ser inteiro. Aqui vai ser o nome do logradouro. Gente, para quem não sabe o que é logradouro, vou usar varchar. É um pouquinho maior esse campo, tem mais capacidade de armazenamento. Vou colocar aqui 150. Gente, o nome do logradouro é assim, ó. Rua é tipo de logradouro. Avenida é tipo de logradouro. Alameda é tipo de logradouro. Praça é tipo de logradouro. O nome do logradouro é Rua João Alberto. João Alberto é o nome do logradouro. Avenida, sei lá, Tiradentes. Tiradentes é o nome do logradouro. Tá ok? E é isso que é logradouro. Então vamos colocar aqui um número, né? Não pode ser inteiro, porque tem números que tem letras, tá, gente? Tem 10B, 15C, principalmente quando a gente fala de Goiânia, quando a gente fala de outros estados, o endereçamento é todo diferente, tá? Então é interessante que o número seja alfanumérico, tá ok? Então vamos colocar aqui em char de 10. Vamos colocar aqui também um complemento, né? Que às vezes tem um complemento, a pessoa pode ficar numa sala, num andar, alguma coisa diferente, tá ok? Complemento aqui vamos deixar 30. E aí a gente vai para o nome do bairro. O nome do bairro também vou colocar 70. Vamos colocar aqui ID UF, porque a gente vai usar uma tabela também para a unidade federativa. Unidade federativa é o estado, tá? Então aqui int. E vamos também um ID cidade, que também vai ser uma tabela. Vocês vão ver também. Inteiro. O que mais que a gente vai fazer aqui? Vamos usar padrão, né? Tudo ID. Aí fica mais fácil. A gente já sabe que ID tipo, ID UF, ID cidade. O que mais que a gente precisa? Número do CEP, né? O número do CEP, ele é um número inteiro, né? Vamos colocar aqui, mas vamos colocar um varchar de 10 também, tá bom? O que mais que a gente pode colocar aqui? Um número de CNPJ, né? CNPJ. Vamos colocar aqui um tamanho de 25, de 30, tá bom? Que uma empresa também tem, gente, inscrição estadual. Ok? Preciso de tudo isso para colocar aqui um CRM? Não preciso de tudo isso. Poderia colocar inscrição estadual, inscrição municipal. Tá bom, CNPJ já tá bom demais. O nome do site, sim, eu preciso. Nome do site. NCHAR. Vamos colocar aqui um NCHAR de 100. Isso. O nome do site eu preciso. Um e-mail. Vamos colocar 100 também. O que mais que a gente precisa? De um telefone. Então vamos colocar aqui DDD número. Tá? Então aqui vamos colocar 3. Hoje é 2, mas sabe Deus, né? Vamos colocar um 3 aqui para garantir. E número telefone, vamos chamar de número tel fixo. Colocar 10 também. DDD celular. Vamos colocar 3. E número telefone celular. Vamos colocar 10 também. Bom, gente, tá aqui, criamos alguns campos aqui. Então, eu falei para vocês que quando a gente define que um campo-chave é um campo que não vai permitir eu entrar com códigos, com empresas repetidas, né? Então, aquele campo-chave vai nos permitir ou nos bloquear de fazer cadastros duplicados. Então, eu vou dizer que o ID aqui vai ser o campo-chave. Vou definir ele como chave primária. E aqui eu posso também definir algumas coisas onde eu não quero que o programador erre. Isso é bem bacana o banco de dados. Eu posso evitar alguns erros do programador. Então eu vou dizer o seguinte, para você cadastrar uma empresa, você não pode colocar nulo
tem que ter uma razão, ela tem que ter um nome fantasia, ela tem que ter um endereço, obviamente. Não vou cadastrar a empresa sem nenhum endereço. Complemento ela precisa ter? Não, não necessariamente. O complemento não é obrigatório. Mas o bairro, a cidade, o CEP é obrigatório. CNPJ? Também eu quero um CNPJ. Não quero empresas sem CNPJ. Um site obrigatório? Não, ela não é obrigada a ter site. É obrigada a ter e-mail? Também sim. No caso de e-mail, sim, porque todo mundo que tem um celular hoje tem e-mail. Então, um telefone fixo é verdadeiro? Para uma empresa, não. Hoje em dia as pessoas estão deixando de usar telefone fixo, mas tem algumas que têm. E celular? Sim, celular é obrigatório. Todo mundo tem um celular, né? Principalmente quando a gente fala de um empresário. Então, ou seja, o único campo que eu permito não cadastrar nada é complemento. Não permito, permito cadastrar sem site e sem telefone fixo. O restante tudo é obrigatório para incluir um registro nesse banco de dados. Caso contrário, não entra. Então aí a gente já está validando, já está impedindo que o programador faça qualquer tipo de erro, né? Que ele coloque dados aqui sem que obedeça a regra do banco de dados. Isso é muito bacana. Bom, aqui eu vou fechar agora e ele vai pedir o nome da tabela. Perguntar se eu quero salvar. Sim, eu quero salvar. Então a gente vai chamar de TB CRM, para a gente saber que é do sistema CRM e é um cadastro de empresa. Tá ok? Pronto. Salvamos. Então agora sim, nós já estamos com o nosso cadastro aqui. Vou atualizar. Ele vai recarregar aqui e vai mostrar para a gente a empresa aqui. Então vou mostrar um negócio para vocês aqui. Vou escrever um comando só para mostrar para vocês que o sistema não vai permitir eu fazer um cadastro sem preencher os campos obrigatórios. Então o comando que faz inserção no SQL Server é o insert. Então vou colocar aqui, ó, insert into. E aí o próximo dado que ele precisa é o nome da tabela que eu quero inserir. No nosso caso é TBCRM empresa. A próxima informação que eu preciso dar é quais os campos que eu vou preencher nesse insert. Então eu vou dizer que é o ID empresa e o nome fantasia. Não vou colocar dados nos outros campos. Só tenho essas informações. E vou dizer values, ou seja, quais são os valores desse campo que eu quero inserir. Eu vou colocar empresa 1 e o nome fantasia vai ser teste. Se a gente não tivesse marcado a obrigatoriedade dos campos, ou seja, de serem preenchidos, esse insert ia funcionar numa boa. Ele ia aceitar, porque eu estou preenchendo o campo de chave primária, que esse é obrigatório, não tem jeito, e estou colocando o nome fantasia e o resto eu não estou colocando. Se ele tivesse permitindo o resto nulo, eu conseguiria fazer um insert. Neste caso, vamos dar um Ctrl E, né? Ou executar aqui, Ctrl E, e ele vai dizer que não dá, tá? É invalid object name, porque eu escrevi errado aqui, TV empresa. Ok, vamos lá de novo, Ctrl E. E aí ele está falando que não dá porque tem campos que não aceita nulo, né? Tá vendo aqui, ele está reclamando dos campos. E aí ele dá uns exemplos aqui. Então ele não permite. Então por mais que o programador tente colocar um registro aqui de forma irregular, o banco de dados vai retornar para ele um erro e assim não permitindo colocar um cadastro de uma empresa sem que todos os campos estejam preenchidos. Isso é bem legal, né? Isso já ajuda bastante aí a gente manter o que? A integridade do banco de dados. Tá, gente? A gente vai ver muito sobre isso na questão de integridade de dados dentro de um banco de dados. Tá legal? Então, tá, agora sim, agora nós temos nossa estrutura montada, nossa tabela construída aqui. Tá certo? Beleza. O que mais que a gente vai precisar aqui? Gente, para a gente poder fazer o login aqui, a gente cadastrou a empresa, mas eu preciso de inserir aqui uma pessoa, né? Eu tenho a empresa e dentro da empresa eu tenho pessoas, então eu vou ter que fazer um cadastro de pelo menos um contato, né? Para que essa pessoa possa se identificar e entrar e falar que essa pessoa trabalha em uma empresa. Então vamos cadastrar aqui os contatos dessa empresa. Então vamos criar mais uma tabela, TB novo, tabela. E aqui eu vou começar a fazer os relacionamentos das tabelas. Olha que interessante aqui. Aqui eu vou colocar o ID empresa int. Aqui eu vou colocar o ID empresa para dizer o seguinte, que esse contato que eu vou estar cadastrando, ele pertence à tabela, ou
a empresa X. Então, todos os contatos que entrar aqui, a gente está falando que esses contatos pertencem a uma determinada empresa. Se eu não tivesse o ID empresa, eu ia colocar um monte de contato aqui. E como é que eu vou saber de quem é de quem, já que eu vou ter várias empresas utilizando o CRM? Então, eu preciso herdar aí, né, dizer quem é o meu pai e eu falar de quem eu sou filho. Aqui já começa o conceito de pai e filho. Então, o pai é a empresa e os filhos dessa empresa são os contatos. Então, aqui a gente vai colocar aqui o ID contato, né? Também vai ser o inteiro. Agora, o nome desse contato, vamos colocar aqui de baixar de 70. Vamos colocar o nome do login desse contato. Nesse caso, a gente vai usar o número do WhatsApp. Então, é número de WhatsApp. Vamos colocar aqui de 11, né? Porque vai entrar o DDD e o... Não, vamos colocar mais. Vai entrar o código postal, né? O DDI, que é o 55, o número do DDD e o número dele. Então, vamos colocar aqui... Vamos colocar 15 aqui, vai. Pronto. 15 já resolve o problema. Número do WhatsApp. Eu quero saber também a data de cadastro, né? Quando que esse cara foi cadastrado. Vou colocar aqui a data de cadastro dele. Eu também quero um e-mail dele, né? Vamos colocar aqui o e-mail desse camarada. Que mais que eu quero saber dele por enquanto? A senha, né, gente? A senha, vamos colocar aqui 10 caracteres, está bom demais. Inclusive, eu vou trazer aqui a senha aqui para cima para ficar junto do número, né? Como é que eu trouxe lá para cima, gente? Eu cliquei, segurei o botão do mouse e eu arrasto para onde eu quero que o campo fique, tá ok? Então a gente colocou o nome, o contato. O que seria legal também a gente colocar o cargo, né? Então vamos colocar aqui ID tipo cargo. Colocar aqui um inteiro. O que mais seria legal eu colocar desse camarada aqui? Por enquanto acho que é só. Se a gente precisar mais dados, a gente vai incluir. Agora, o campo-chave aqui, ó, são os dois campos. Porque dentro de uma empresa eu posso ter vários contatos. Então eu posso ter, por exemplo, na empresa 1, o contato 1, na empresa 2, o contato 1, na empresa 3, o contato 1. Então eu vou poder repetir o 1 dentro das empresas, né? Então eu não vou poder colocar, por exemplo, empresa 1, contato 1, empresa 1, contato 1 de novo. E não vai porque ele vai dar chave duplicada. Então a chave é a composição dos dois campos, o empresa e o código do contato. Se eles forem diferentes de todos os outros, ok, ele deixa o cadastro ser efetuado. Então, botão do lado direito, definir como chave primária. De novo, vamos agora colocar os campos que a gente não aceita entrar sem dados. Esse cara tem que ter um nome, tem que ter um WhatsApp, tem que ter uma senha, tem que ter a data de cadastro. O e-mail é obrigatório? Não, o e-mail não é obrigatório. O cargo obrigatório? Não, não é obrigatório colocar nesse momento, pode ser colocado depois, inclusive. Vamos salvar e vamos chamar essa tabela de TCRM e vamos chamar de contato. Então, vamos chamar aqui, ó, empresa contato. Então, para a gente saber que esse é o contato da empresa. Vamos ver como é que ficou aqui. Então, aqui a gente tem agora duas tabelas. A gente tem aqui empresa, onde tem empresa e empresa contato. Bacana, né? Bom, gente, no SQL Server, ele é permitido a gente fazer algumas coisas aqui que é bem interessante. Uma delas aqui é criar o relacionamento de tabela, né? Que é a gente criar aqui o diagrama do banco de dados. Então, a gente vai criar aqui um diagrama para vocês irem vendo a criação e a amarração desse banco de dados, tá ok? Então, vamos criar aqui um diagrama do banco e isso vai nos garantir a integridade do banco de dados também. Então, vou colocar essa tabela aqui, ó, a empresa, e vou colocar também a empresa contato, adicionar. Vocês vão ver aqui como fica bem interessante o projeto. Então, nós temos duas tabelas. Então, essa tabela aqui é filho dessa. Porque para eu ter contatos, eu tenho que ter empresas, né? É igual para eu ter filho. Eu preciso de um pai para ter filhos. Então, esse cara aqui é meu pai e esse cara aqui são os meus filhos. Então, uma empresa terá vários contatos. Um contato terá várias empresas?
Pode até ser, poderia ser. Eu posso ter um contato que trabalha em várias empresas, mas não é a ideia do nosso projeto. O nosso projeto é uma empresa com vários contatos. Mas, né, N para N também é possível, tá, gente? Mas não é o que a gente vai fazer aqui. Então, vou dizer que eu vou falar que esse campo aqui pertence a essa empresa e nesse momento eu vou criar uma relação entre eles. Vamos ver aqui, gente. Aqui, ó. Então, aqui eu estou falando, né, que a relação da empresa com a empresa contato são essas duas chaves que unem essa tabela, né, essa referência aí que eu mostro a referência de pai e filho. Clico em OK, clico em OK. E nesse momento agora nós temos uma referência de pai e filho aqui. E assim a gente vai ver todas as conexões entre as tabelas. Vai ficar muito mais fácil da gente até compreender como é a nossa estrutura e até validar se o que a gente está fazendo vai funcionar ou não. Ok? É por isso que é muito legal a gente trabalhar com um banco desse, que a gente já criou o relacionamento. E aí, olha o que é interessante. Isso daqui é só visual? Não, isso aqui não é só visual. Isso já tem uma conotação técnica aqui. Isso aqui quer dizer o seguinte, que eu não vou conseguir cadastrar aqui um contato, né? Imagina que eu viesse aqui e fizesse um insert, né? Imagina que eu fizesse isso aqui, ó, gente, ó. Eu vou colocar aqui, ó, insert TB, vou fazer aqui, ó, empresa, contato, certo? E os nossos campos é ID contato, ó, ID empresa, que é a chave primária, ID contato e nome contato, tá? Values. Eu vou dizer aqui que é 10,2, teste. Ele vai deixar eu fazer isso daqui? Não, não vai deixar. E não tem nada a ver com os campos de obrigatoriedade de preenchimento de campos. Tem a ver o seguinte, que aqui eu estou querendo criar um filho dizendo que é a empresa 10. Só que ele não vai deixar eu criar esse filho porque a empresa 10 não existe aqui. Na verdade, não existe nenhuma empresa ainda, a gente não cadastrou nada. Então, ele não permite você criar um filho sem existir um pai. Isso é integridade de dados. Isso é um erro muito comum em programas que não têm relacionamento de dados. Como a configuração de relacionamento está 100% na mão do programador, então ele que vai controlar os pais e os filhos, né, dos registros. Então tem erro, às vezes acontece erros da pessoa pagar um pai e deixar um monte de filho órfão, e aí o sistema fica uma porcaria, fica todo sujo o banco de dados. Então, quando a gente cria isso daqui, a gente cria esse relacionamento, então o sistema só, por si só, o próprio banco de dados não vai permitir eu incluir um contato sem que exista a empresa aqui. Ele não vai me permitir fazer isso. Então, primeiro eu tenho que cadastrar uma empresa para depois conseguir cadastrar os contatos. O mesmo vai acontecer o seguinte, se eu quiser excluir essa empresa, ele só vai permitir se ela não tiver contatos. Se ela tiver contatos, ele não deixa eu excluir. Então, isso garante a integridade de dados. Então, para você excluir essa empresa, primeiro você apaga todos os contatos e aí depois você exclui a empresa. Aí é possível fazer. Então, isso, gente, se chama integridade relacional. Tá, ok? Isso é muito bacana. Tem muitos bancos de dados que não tem isso daqui. E esse controle é feito na unha. Tá? E se o programador não faz isso, bem feito, isso gera muitos problemas de dados no futuro. Tá certo? Bom, então a gente vai parar por aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês tiverem dúvidas, pergunta, manda bala aqui. Pergunta que a gente vai falar mais sobre isso daqui, tá certo? Um abraço para vocês e até a próxima aula.